Oi, pessoal, eu me chamo Vitória, eu sou discente do curso de Matemática pela Universidade Federal do Piauí, Campus Picos, e hoje eu vim dar algumas definiçõezinhas e explicar melhor sobre as equações quadráticas. Então, o que é? A equação de segundo grau, ela recebe esse nome porque é uma equação polinomial, ou seja, é a soma de vários monômios, cujo maior termo está elevado ao quadrado. Também é chamada de equação quadrática e ela é representada por. Aqui a gente tem uma função que depende de x e que o coeficiente, o grau no caso, maior é o 2. Por isso que ela é equação quadrática. É chamada de equação quadrática. Numa equação de segundo grau, o x e a incógnita representam um valor desconhecido, ou seja, que a gente no caso vai trabalhar em cima das equações quadráticas, no caso é encontrar quais os possíveis valores de x. No caso, já as letras A e B são chamadas de coeficientes da equação, que também é um conceitozinho que a gente deve guardar, porque na resolução das questões a gente vai precisar também. Os coeficientes são números reais e o coeficiente A tem que ser diferente de zero, pois caso contrário passa a ser uma equação do primeiro grau. Note que, se o meu coeficiente A for zero, o que vai me restar da equação seria f de x igual a bx mais c, que no caso é a carinha da equação do primeiro grau. Então, para não anular o grau, porque a gente quer trabalhar com a equação quadrática, no caso, coeficiente A, deve ser diferente de zero. Resolver uma equação de segundo grau significa determinar os valores reais de x, que tornam a equação verdadeira. Então, a gente vai trabalhar com valores reais. Então, pode ser números naturais, pode ser números racionais. Esses valores são denominados raízes da equação. Uma equação de segundo grau possui no máximo duas raízes reais. Então, seguindo essa linha, uma equação afim ou do primeiro grau, ela teria apenas uma solução, ou seja, uma raiz, um valor para x. E a nossa equação de segundo grau, ela possui, no caso, como ela tem o grau ao quadrado, ela possui duas raízes reais. Agora, o método de resolução. Primeiro, a gente deve igualar a função a zero, descobrir seus coeficientes, por isso que eu falei anteriormente que era para guardar esse conceitozinho de coeficiente. Deve-se aplicar Bhaskara, que eu vou mostrar já já a fórmula, e comprovar os resultados. A fórmula de Bhaskara está aí. A gente vai ter, no caso, dois valores para x, porque você pode observar aí o mais ou menos. Então, vai ser um valor para mais e um valor para menos. Tudo isso que está dentro dessa raiz a gente chama de delta. Então, o valor de delta é b ao quadrado menos 4ac. Mas o que é esse b, o que é esse a, o que é esse c? No caso, são os nossos coeficientes. Então, vamos para um exemplozinho aqui para entender melhor. Encontrar as raízes da equação f de x igual a 6x ao quadrado menos 4x menos 16. Então, a gente deve primeiro igualar a zero. Então, a gente igualando a zero, a gente vai encontrar quais são os valores das raízes, quais são as nossas raízes reais. Separar os nossos coeficientes, no caso, nosso coeficiente A é quem acompanha x ao quadrado, no caso 6. Nosso coeficiente B é quem acompanha o valor de x, que no caso é menos 4. E o valor de C é o número que anda sozinho, então é menos 16. Joga na nossa formulazinha do delta, b ao quadrado menos 4ac, que a gente vai encontrar quem é b, menos 4 ao quadrado, aí menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 6, vezes o c, que é menos 16. Calculando, a gente vai encontrar um delta igual a 400. Como o nosso delta ele é maior do que zero, a nossa equação tem sim duas raízes reais diferentes. Então, a gente vai calculá-las agora. A gente tem que o valor das nossas raízes menos b sai por essa fórmula, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, o nosso primeiro valor seria, no caso, 4 mais 20 sobre 12, que fica 24 sobre 12, que dá 2. Então, uma das nossas raízes é 2. A nossa segunda raiz é quando o valor do nosso delta, da raiz do nosso delta for negativo. Então, fica 4 menos 20 sobre 12, que vai dar menos 16 sobre 12, que é menos 4 sobre 3. Então, você pode perceber que a gente tem aí duas raízes, uma é natural, que é o 2, a outra é um número racional, mas que ambas são reais, que é o que nosso cálculo garante, que a gente encontre duas raízes reais diferentes.
porque o nosso delta é maior do que o zero. Então, obrigada pela atenção.